A cineasta brasileira Petra Costa participou do programa norte-americano Democracy Now! Para divulgar seu documentário Apocalipse nos Trópicos. Na entrevista, que foi ao ar na última quinta-feira, Costa aproveitou a oportunidade para tecer críticas contundentes à política externa dos Estados Unidos e ao plano criminoso da família Bolsonaro. These latest developments, Trump saying drop the trial of Bolsonaro for attempting a coup. Interestingly, here the attempted coup, if as many people describe it, was January 6th. In Brazil, it was January 8th. Or you'll be slapped, your country, with 50% tariffs. In this part one of the discussion, just wrap up with your response to that. Our film really traces these coup attempts that Bolsonaro waged during the 4 years of his presidency, when he said he would never recognize the result of the election if he lost, and the January 8th attacks, which were very much inspired by the January 6th attacks. The relationship between Trump and Bolsonaro is not new. They've been exchanging with Bannon. Bolsonaro's son, Eduardo, left his seat in office in the parliament and came to the United States to lobby for his father, who is currently on trial for the coup attempt that, if was successful, the plan was to assassinate Lula, his vice president, and the Supreme Court justice. So Brazil has to finish this trial. Our courts are independent, and Bolsonaro, as any citizen, has the right to a fair trial, but without foreign interference. Petra Costa traçou paralelo incisivo entre a postura de Trump e as ações de Bolsonaro, destacando as semelhanças entre os dois líderes populistas e a preocupante ascensão da direita religiosa, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. So Bolsonaro was a congressman when I made my film The Edge of Democracy, which we spoke about here, Amy, a few years ago. He was one of the most far-right congressmen who was defending the military dictatorship, declared his vote against Dilma at the time, defending the torture of Dilma. This is Dilma Rousseff, the president. The first female president of Brazil. Then he decided to run for president and did not have the working class vote in the beginning. He gained that by declaring himself somewhat evangelical, making an alliance with the pastor who's the protagonist of our film, Malafaia, Silas Malafaia, a prominent televangelist. And in this marriage between religion and politics, Bolsonaro was very useful for a growing movement in Brazil that comes from the United States, it's called Dominion Theology, that has as a plan the takeover of the three branches of government: the judiciary, the legislative, and the executive. We had the chance of filming with Malafaia, this pastor, during the last 5 years, and during that time, what was fascinating to see was his power over the president only grew, and Bolsonaro became a vessel, an instrument to executing this Dominion Theologist plan, which is very similar to what is happening in the United States with Trump and his allies, such as Matt Huckabee, Peter Hegseth, and Huckabee, very significant. He is now the U.S. ambassador to Israel. And the last actions of Netanyahu in the United States yesterday, the Israeli prime minister, were to meet with the evangelical Christians of the United States supporting him in Israel. A cineasta destacou como Apocalipse nos Trópicos revela essa interferência religiosa na política. The film is an investigation into that, into how this apocalyptic theology is shaping Brazilian politics at this moment, and really making our elections become less a discussion of programs, of plans for the future, but holy wars. A entrevista com a cineasta brasileira aconteceu um dia depois da decisão de Donald Trump de impor uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. A medida gerou ampla repercussão na imprensa internacional. A nova tarifa anunciada por Trump, com entrada em vigor prevista para 1º de agosto, foi apresentada como retaliação à condução do processo judicial contra Bolsonaro. Em carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Trump classificou o julgamento como uma caça às bruxas e afirmou que Bolsonaro é um líder altamente respeitado. Lula respondeu prontamente e prometeu adotar medidas com base na lei de reciprocidade econômica. Aquela coisa covarde que preparou um golpe neste país, não teve coragem de fazer, está sendo processado, vai ser julgado,
E ele mandou o filho dele para os Estados Unidos pedir para o Trump fazer ameaça. Se não liberarem o Bolsonaro, eu vou taxar vocês. Eu quero aproveitar e dizer, eu sou um homem educado por uma mulher analfabeta. Sou um homem criado por uma mulher que criou 8 filhos sozinha. Porque meu pai largou a minha mãe grávida de mim, foi para São Paulo, e quando eu fui encontrar com meu pai, ele já tinha outra mulher e outra família. Você pensa que a minha mãe ficou chorando, ficou lamentando? Não. Pegou os 8 filhos, levou para um barraco e criou. E o caçulinha dela virou presidente da República desse país. E se tem uma coisa que a minha mãe ensinou, é que a gente não pode baixar a cabeça. Não baixa a cabeça. Se o presidente dos Estados Unidos acha que um pernambucano que escapou de morrer de fome na terra que nasci, porque lá morria antes de completar 5 anos, se um cara que escapou, se um cara que perdeu 3 eleições, se um cara inventar uma mentira para me prender, tentaram oferecer uma liberdade negociada, e eu disse, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Dignidade é uma coisa que eu recebi da minha mãe. A liberdade eu ia receber de um delegado. Portanto, eu quero dizer, com todo o respeito ao presidente Trump, o senhor está mal informado, muito mal informado. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o Brasil. É o Brasil que tem déficit comercial com os Estados Unidos. Só para vocês terem ideia, em 15 anos, entre comércio e serviço, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares com os Estados Unidos. Eu que deveria taxar eles. Agora, qual é a razão que ele aponta a taxação? Primeiro, com base numa mentira, que os Estados Unidos não é deficitário com o Brasil. Segundo, qual é a lógica dele? No processo Bolsonaro, pare com isso imediatamente, mas imediatamente. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem o filho dele na internet lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse? Que não tem vergonha de enfrentar o processo dele de cabeça erguida e provar que foi inocente. Porque quem está denunciando ele não é o governador do Espírito Santo. Quem está denunciando ele não é alguém do MAB, não é o pescador, não é o sem terra, não é ninguém do PT. Quem está denunciando ele são os generais e o ajudante de ordem dele, que era coronel do Exército.